Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daqui é o Jonathan falando. Bora falar sobre o que foi os jogos de ida das semifinais da Copa Libertadores. A gente praticamente já definiu quem vão ser os finalistas, na verdade é essa. Mas bora falar um pouco de tanto o Atlético Mineiro 3, River 0, quanto o Botafogo 5, Penharol 0. Então já peço você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Vamos iniciar pelo jogo da terça-feira, que foi justamente o Atlético Mineiro 3, River 0. Eu palpitei no Atlético, mas tem o Atlético favorito, mas esperar um pouco mais de equilíbrio. O River, com essa volta do Gallardo, realmente não é um time que vem jogando bem, é um time que empolga, mas eu achei que pelo menos defensivamente esse é um time que ia conseguir ser mais sólido, né? E o primeiro tempo, o Atlético já começa tendo mais atitude, mas é um jogo, especialmente no primeiro tempo, um jogo mais truncado. O River conseguiu deixar o jogo mais truncado, mais brigado. O Galo não conseguiu imprimir aquele ritmo forte que muitas vezes tem em casa, teve contra o Fluminense, por exemplo, e teve na Copa do Brasil um momento contra o Vasco, e que vem fazendo diferença. O River conseguiu ser um pouco mais sólido na defesa, ganhar mais duelos. Ofensivamente, não conseguiu ser tão criativo assim. O Colídio, né, era quem levava um pouco mais de perigo, mas também não era um River tão criativo no ataque, pois não vencendo desde a volta do Gallardo, um time que ainda é pena para se encontrar. Até antes desse jogo do Galo, o Galhardo tinha feito 12 jogos nessa volta ao River Plate com 6 empates. Isso mostra como o time sofre ofensivamente. É um time que tem dificuldades para ganhar jogos. E um Galo que começou a achar espaço justamente na bola mais longa. O Milito fez uma escolha por ter Fausto Vera e Alan Franco como titulares, uma dupla de meio com boa capacidade com bola, uma dupla de meio menos marcadora. Você tinha o Otávio como opção, mas talvez até por questão física ficou de fora. E optou também por Davidson. Davidson como titular junto com o Hulk e Paulinho contra o Fluminense, daí deu muito certo no segundo tempo. E optou pelos três juntos. Curiosamente, Davidson e Fausto Vera são dois jogadores que não jogaram contra o Vasco. E essa questão física para eles fez diferença. Vale destacar muito, não além também a partida do Fausto Vera jogou muita bola, o Davidson nem se fala, um caso à parte, mas também o jogo que Lianco fez na defesa, sua melhor partida pelo Galo, o Júnior Alonso bem também, e os quatro foram quatro jogadores contratados no meio da janela, e quatro caras que fizeram a diferença, e o Galo não teria, talvez nem tivesse na semifinal se não fosse por essas contratações, foram muito importantes para o Galo chegar na semifinal, e foram muito importantes nesse jogo para abrir essa vantagem que vai levando o Galo muito perto da grande final da Libertadores. E foi a partir do Davidson que o Galo começou a crescer dentro do primeiro tempo, explorando a bola longa, seja para ele ganhar a casquinha pelo alto, e ele é muito bom nisso, seja para atacar em profundidade, porque além disso você tinha o Davidson podendo ser esse jogador, esse alvo, mas você tinha também Paulinho e Hulk também como opções. E é curioso, não, o River entrou com um esquema com linha de 5, até para espelhar a equipe do Galo. E no começo até estava dando certo, né, um Galo um pouco desconfortável com a bola, conseguia achar espaços. Mas o que adianta você ter três zagueiros se nenhum deles é capaz de fisicamente sustentar combate contra Hulk e Davidson? Então o Galo, como começou a explorar mais isso, começou a dar mais certo. Um belo lançamento do Lianco, o Hulk joga o zagueiro do River no chão, no jogo de corpo, como se ele fosse papel, como se fosse nada, a bola sobra pro Davidson e aí, numa frieza absurda, ele dribla o Armani como se fosse uma criança e faz 1-0 pro Galo. E o primeiro tempo foi mais truncado, o Galo melhor, o Galo que buscou ter mais atitude, mas na hora que ele ímpeto ofensivo, o River conseguiu diminuir um pouco a capacidade ofensiva do Atlético, mas sofria muito nesses embates físicos, especialmente quando o Galo acionava Davidson ou Hulk para ganhar no corpo dos zagueiros do River. E por diferença, nossa, o que o Hulk faz com um defensor do River no lance do gol, primeiro gol, é sacanagem. A gente vai para o segundo tempo e quando volta o segundo tempo, o Atlético volta muito forte. O Milito abre ainda mais Scarpa e Arana e isso faz diferença, isso começa a abrir um pouco mais de defesa. O River, o Scarpa entra de vez no jogo, o Galo sentiu falta mais dele no primeiro tempo. E a partir disso o time começa a crescer muito, especialmente pela direita. Especialmente o Scarpa tendo aproximação do Hulk e de outros jogadores também, criando superioridade aí. E o Galo começa a crescer cada vez mais. Até que no lance, o Davidson faz um movimento ali de atacar, né, de atacar as costas da defesa, recebeu um belo passe do Arana e finaliza certinho, a bola bate na trave, faz o 2-0. De um Galo merecia naquele momento era um Galo que voltou muito melhor com o tempo, o River não conseguiu ter resposta. Se no primeiro tempo ainda defensivamente conseguiu ser um pouco mais combativo, etc.,
ou no primeiro tempo, quer dizer, no segundo tempo o River foi facilmente batido, em nenhum momento conseguiu de fato criar ameaça pro Galo, ofensivamente uma partida péssima no River Plate, mais uma, e defensivamente no segundo tempo o time ruiu e sentiu demais o segundo gol, na verdade é essa, o segundo gol foi um golpe muito duro pro River Plate. O lance do terceiro gol é muito de uma desatenção, de um time que mentalmente estava afetado pela desvantagem. O Davidson, inclusive, vale a coincidência, na campanha do título em 2013 da Libertadores, no jogo contra o São Paulo, no Mineirão, tem aquele histórico lance, no Mineirão não, Independência, aquele histórico lance do lateral, né, que o Ronaldinho, o lateral não tem impedimento, o Ronaldinho estava lá, tomando água com o Rogério Ceni, ninguém na defesa do São Paulo deu a mínima para ele, compraram o lateral lá próximo da área, o Ronaldinho estava livre. E aconteceu algo parecido, né? O Davidson, ele a defesa do River estava postada ali, como se fosse uma linha de impedimento no lateral, o Davidson foi lá para frente, ninguém viu, ninguém deu a mínima para ele, lançaram o lateral para ele, ele sustentou no corpo, algo que ele faz muito bem, e deu um ótimo passe, deu uma visão de jogo, não era um passe fácil, ele deu um passe para o Paulinho chutar e a bola desviar, matar o Aramani e fazer 3-0 para o Atlético Mineiro. E, cara, é impressionante o Davidson em grandes jogos de Libertadores, né? Mata-mata, né? Nem faz de grupos, né? Ele mata-mata Libertadores é algo fantástico. Fez o gol do título pelo Palmeiras, fez os gols da classificação contra o Fluminense, o Galo está na semifinal, é pelo Davidson, também pela estrela dele. E agora tem uma atuação de gala, tem muito cara muito mais renomado que nunca teve uma atuação como o Davidson teve nessa semifinal. 2 gols, uma assistência, ganhando duelos, enchendo o saco da defesa do River. Vale destacar como o Davidson encheu o saco, provocou, tirou os jogadores do River de sério, ele é muito bom nisso. E o Galo leva uma vantagem incrível, enorme. Mesmo que o Atlético Mineiro seja um time que quando joga fora de casa o nível cai um pouco, cai em relação a quando joga em casa, ainda assim não dá para imaginar esse time tomando uma virada. Vai precisar fazer uma força muito grande para tomar uma virada, porque o River vai ter que jogar um futebol que não jogou até hoje, não nessa volta do Galhardo, e não passa nenhuma confiança que vai conseguir isso. O Galo tem um pé em 95% ali na final da Libertadores e com muitos méritos. O Milito mais uma vez vencendo o Galhardo, o Milito vence o Galhardo pelo quarto clube diferente. E, pô, um técnico que foi dominante no futebol sul-americano nos últimos 10 anos. Grande feito também do Milito, que chegou a estar ameaçado até em determinado momento do trabalho, porque o trabalho começou bem, depois começou a oscilar bastante, conseguiu se recuperar e agora leva o Galo tanto à final da Copa do Brasil como muito próximo da final da Libertadores. E o adversário vai ser o Botafogo, né? Pô, nunca antes na história da Libertadores o time virou uma diferença tão grande de 5 gols como o Peñarol vai ter que fazer na volta, né? Já teve virada de 3-0, de 3 gols de diferença. Já aconteceu isso na Libertadores. Por exemplo, aquele América e Flamengo, o América precisava fazer 3 gols de diferença para se classificar e fez, né? Um exemplo disso. Mas, cara, o primeiro tempo praticamente não teve jogo. Nos 35 minutos ali iniciais não teve jogo. O time do Peñarol entrou pra catimbar, já tinha falado nisso, que ia picotar o jogo, iam irritar, e conseguiram. Então, pô, os primeiros 30, 35 minutos é uma aula de catimba do time do Peñarol. Depois não teve jogo, a bola não rolava, qualquer coisa caía, ficavam horas, atendimento, provocaram o cartão do Igor Jesus, irritaram mesmo tanto a torcida quanto os jogadores do Botafogo, irritaram muito, tiraram de sério. Tudo isso com uma grande anuência da arbitragem. A arbitragem do Andrés Rojas foi muito complacente, permitiu demais essa cera descarada do Peñarol e esfriou o jogo. E o Peñarol também jogou com bola. O Peñarol o John chegou a fazer uma boa defesa, então era um Peñarol que esfriava muito o jogo, não sofria defensivamente e conseguia segurar esse ímpeto do Botafogo. No vídeo de pré-jogo eu falei muito do Botafogo, e muitas vezes jogando em Santos ele fazia um ritmo avassalador no primeiro tempo e caía no segundo tempo. Dessa vez foi o contrário. A partir da reta final do primeiro tempo, o Botafogo começou a crescer, começou a conseguir pôr a bola no chão, começou a encurralar mais o Peñarol, muito também a partir que o Luiz Henrique entrou no jogo. E que diferença ele faz, recebendo mais aberto pela direita, partindo individual. O goleiro do Peñarol, o Aguirre, já faz uma defesaça ali na reta final. O Botafogo termina o primeiro tempo já melhor. Termina o primeiro tempo sendo mais o Botafogo se impondo um pouco mais contra o Peñarol. E quando volta para o segundo tempo, é um verdadeiro atropelo, um amasso. Eu tinha falado que o Botafogo tinha tido momentos avassaladores assim contra São Paulo e Palmeiras nas fases anteriores, mas não tinha conseguido traduzir isso em gols. Dessa vez conseguiu, ou se conseguiu com tranquilidade. Bastou fazer o primeiro gol que, cara,
E que passe do Luiz Henrique, né? Nossa, sensacional a assistência dele pro Savarino. Que jogador. Que luxo o Botafogo ter ele, ter Almada, dois caras que poderiam estar em times ótimos de Europa e estão aqui no futebol brasileiro. Tem que aproveitar, independente se eles vão embora logo ou não, tem que aproveitar cada minuto deles, que são caras realmente de nível acima. Savarino jogando muita bola, foi uma ótima contratação. Igor Jesus também. Um Botafogo que voltou pressionando mais sem bola, não caindo na pilha do penal. A arbitragem também um pouco menos condescendente, isso também ajudou. E o Botafogo acelerando mais a bola, acelerando mais rápido com a bola nos pés, nas trocas de passe. E, cara, pesando com muita gente ali na área, forçando o penal aí cada vez com a sua linha mais para trás. E cada vez mais essa linha de meio campo, essa linha de 4 meio campo, tendo que recuar, deixando esse espaço no meio livre para o Botafogo trocar passes. Então, quando o Botafogo chegava ali perto, chegava com muito jogador dentro da área, seja para cruzamentos, seja para infiltrações. O lance do gol do Savarino, o Luiz Henrique dá o passe, você não só tem o Savarino, mas você tem outros jogadores também ali entrando junto dentro da área. E isso a defesa do Penal não teve como se defender tanto tempo assim. A bola aérea do Botafogo que é forte, aparecendo também. E depois o Penal se perde completamente, né? O time não teve nenhuma capacidade de reação, de conseguir se recuperar, pelo menos estancar a sangria. Não. O Botafogo, com um gol avassalador, viu que o Penal estava grogue e girou a faca sem pensar duas vezes. E fez um 5-0, que no final é aquilo, o Botafogo teve chance e fez. Simplesmente isso, aproveitou. Tem jogos que o time cria e acaba não aproveitando, mas hoje, nossa, hoje tudo funcionou. O goleiro do Penal ajudou? Ajudou, né? O querido Aguirre tava lá, não segurava uma, né? Toda que você chutava, ele no mínimo espalmava. Teve um que espalmou para dentro do gol, inclusive, mas grande atuação do Botafogo, todo mundo da defesa, do meio, do ataque, partida sensacional, uma partida histórica. Hoje fazia 5 anos daquele 5-0 do Flamengo no Grêmio. Foi um amasso nesse nível também no segundo tempo. E 5 anos depois a gente volta a ter um 5-0 numa semifinal de Libertadores. Botafogo, praticamente na final, né? O jogo de volta vai ser muito mais para um cumprir tabela. Dá até pro Botafogo pensar em poupar jogadores visando o Brasileirão, pra você ter uma noção do tamanho da vantagem que criou. Mas é isso, pessoal. Caminhamos para uma final entre Atlético Mineiro e Botafogo. Deixem nos comentários o que você achou dos jogos de ida, destaque, se você concorda, discorda de alguma coisa que eu falei. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.